oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de arte, aula número 25, e vamos falar um pouco mais e conhecer então a arte abstrata. Temos como objetivos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, a arte abstrata é um movimento, então, das artes plásticas que tem como uma característica mais marcante aí a representação de formas de uma maneira que não seja real. Então, não tem o objetivo de representar uma árvore, uma pessoa, uma paisagem, e sim elementos, por vezes, geométricos, enfim, linhas, formas, ondulações, sem a intenção de representar objetos, coisas reais. A origem aí da arte abstrata, ela está muito relacionada com as vanguardas aí artísticas europeias do final do século XIX, também chamada aí de arte moderna. Então vem aí buscando inovação, buscando novos trabalhos, novas intenções e técnicas. Aqui nós temos um exemplo de uma pintura de abstrata geométrica, que depois a gente vai ver como classificar, mas que predominam o quê? Elementos e formas geométricas. Essas vanguardas aí que vieram, né, com essa intenção aí de causar essa ruptura artística, né, sobretudo aí nas relações dos moldes renascentistas, que eram uma arte muito acadêmica, muito tradicional, que tudo tinha que ser representado assim ao pé da letra, não dava essa liberdade criativa para os artistas. Então, o abstracionismo vem muito nesse modelo, então, de querer romper com tudo isso, né? Tirar esse conceito de uma arte bela, né? Essa ideia, esse modelo, esse padrão, então, artístico, vem com essa ideia de soltar a liberdade criativa para os pintores. E essa pintura é de um artista brasileiro chamado Antônio Bandeira. Então, a gente percebe aqui, não é tão geométrico quanto o anterior que eu mostrei. Então, aqui a gente já percebe um outro estilo aí de pintura abstrata. E também, novamente, sem a intenção de mostrar alguma figura. As obras, né, da arte abstrata, de modo geral, elas podem ter, então, elementos relacionados à emoção ou à intuição, né, como uma forma de liberdade de expressão do artista, sem necessariamente, então, representar uma figura, né, não tem esse comprometimento em transmitir essa realidade. Também podem nos causar sensações e emoções, o uso das cores, a maneira com que aquilo foi pintado, executado. Então, por mais que não represente um elemento, uma figura em si, mas, por outro lado, a gente pode pensar que nos dá uma liberdade criativa e de interpretação imensa. Então, nessa pintura, por exemplo, do Paul Klee, a gente pode perceber, quem sabe, um rosto ali no centro da pintura, como se fossem olhos observando, quem sabe, ou enfim, são tantas interpretações. E isso é o legal também dessa arte abstrata, nos permite olhar com outros olhos. Então, pensar seres, criaturas, enfim, coisas que não existam, mas dá uma liberdade criativa não só para quem faz a obra, mas também para quem observa. A arte abstrata, então, traz essa liberdade, né? Tanto para o artista, como eu falei, mas o público também tem essa liberdade de apreciação, né? De interpretar a sua maneira. Então, aqui, por exemplo, o Ouro do Firmamento, se chama essa pintura do Juan Miró, um grande artista abstracionista também. Então, por um lado, talvez a gente procure associar o título com a pintura, ou se quer fazer isso, ao meu olhar eu posso ver na ponta mais baixa ali desse traço grande preto, eu posso ver uma pessoa, né? A cabeça, talvez a perna ali de lado, quem sabe esse azul representa, enfim, a lua, né? Os asteriscos ali, as estrelas, quem sabe? Então, são interpretações, e essa é a liberdade do abstracionismo que eu venho dizendo. O uso também de formas geométricas e linhas fica
bastante presente aí nesse tipo de arte, principalmente na pintura. Então, as formas são mais simples, também cores mais simplificadas e também tem um contraste aí com as cores, a luz, as sombras, né? Também é muito utilizado. Aqui temos uma pintura do Wassily Kandinsky, também um grande pintor aí abstracionista. Aqui nós percebemos linhas retas, triângulos, círculos, quadrados e tudo isso num amontoado ali mais intencional, querendo transmitir essa ideia então das misturas das cores e formas. Então vamos para os tipos de arte abstrata. Já comecei a introduzir isso um pouquinho, mas nós temos o quê? O abstracionismo geométrico e o informal, tá? Abstracionismo ou arte abstrata é a mesma coisa, tá? É bem óbvio, né? Até pela nomenclatura. Mas o geométrico, então, vai se pautar somente em formas geométricas. Quadrados, retângulos, círculos, enfim, né? O Mondrian é um exemplo de artista que utiliza muito esse abstracionismo geométrico nas suas pinturas. E essa vertente aí, esse tipo de arte abstrata, ela teve uma influência bem grande dos cubistas, né, e dos futuristas. Então, o cubismo foi um movimento que tinha como principal aí característica essa deformação voltada para as formas geométricas e acaba refletindo aqui também. Então, essa maneira mais plana, assim, bem geométrica mesmo, né, de representação. Também podemos perceber poucas cores, né? Outra composição, então, do Kazimir Malevich, composição suprematista se chama, e a gente vê nitidamente, então, que é geométrico, predominam aí retângulos e quadrados, num trabalho, então, de 1916. E o outro tipo é o abstracionismo informal, que ele não precisa ser, então, geométrico. E esse movimento aí, esse ramo da arte abstrata, ela vem influenciada pelos expressionistas, que tinham, então, essa intenção de mexer com emoções, né, de transmitir esse emocional também. E a arte produzida aí nesse tipo né, essa arte informal, ela tem como característica, então, essa presença aí de elementos mais sentimentais, um lado mais emotivo, né, um pouco mais liberto, então, uma liberdade maior para esses artistas, então, e acaba misturando de tudo um pouco. Então, linhas, curvas, pode-se encontrar também formas geométricas, mas não predominam, né? Não são somente elas. Então, aqui a gente tem um outro trabalho do Kandinsky, também, de 1925, que a gente vê uma mistura de tudo isso. A gente vê retângulos, quadrados, círculos, mais linhas tortas, curvas e, enfim, uma mistura de tudo isso também, nos trazendo, então, esse olhar aí mais reflexivo do que estaria sendo transmitido. Aqui, outro grande artista que eu vou aprofundar um pouquinho depois é o Jackson Pollock, e ele desenvolve uma técnica super diferente e muito legal de produzir aí. E aqui a gente já percebe uma coisa bem diferente da anterior, né? Não tão colorida. E o Pollock vai usar o quê? Respingos, jogar a tinta, então uma técnica totalmente diferente, mas que vai resultar então num trabalho inesperado, em algo abstrato e, por sua vez, também é muito espontâneo. Agora, quero fazer uma brincadeira com vocês aí. Depois disso que a gente, né, que vocês ouviram aí, que eu comentei, qual dessas duas pinturas é a geométrica e qual é do estilo informal? Nós temos Carnaval do Arlequim, do Juan Miró, e outra a composição, então, do Theo van Doesburg. Qual delas seria geométrica e qual delas seria informal? Então, tá aí. A geométrica, né, que faz, então, essa montagem de triângulos, né, formando quadrados e todas as formas em preto e branco. E aqui a do Miró, então, a informal, que mistura todos esses elementos, né, criando aí uma cena bem cheia de figuras. Principais aí artistas e obras, né, abstracionistas. Temos o Wassily Kandinsky, que já coloquei alguns exemplos de pinturas dele antes. E essa imagem ao lado não tem título,
ou também é conhecida como primeira aquarela abstrata. Então, é o primeiro trabalho abstrato do Kandinsky, então em aquarela, em 1910. E ele foi um artista russo, então, de muito destaque, considerado aí o pioneiro desse movimento abstracionista. Essa é considerada, então, a primeira obra dele, né, no contexto aí do modernismo europeu. O que eu acabei de falar ali, o Jackson Pollock, ele foi um pintor aí norte-americano e uma referência também para o movimento da arte abstrata, porque ele acabou criando esse estilo único aí, que ficou conhecido como gotejamento. Nessa imagem, a gente vê ele pintando. Então, ele colocava sua superfície no chão e andava sobre ela, jogava tinta, respingava. Então, ele utilizou de uma experiência onde ele até mesmo comenta que como se as tintas dançassem no ar. E é inesperado como elas vão cair nessa superfície. Então, ele cria muitos trabalhos e grandes trabalhos usando essa nova técnica. Então, como eu falei, essa técnica, né, do gotejamento, ele respinga, sacode, pinga tinta, né, das cores desejadas, então, na superfície. Com isso, além dessa impressão visual, ele também cria uma textura, porque em alguns locais a tinta vai cair grossa, então vai dar um relevo também para essa pintura. Aqui nós temos um exemplo de um trabalho, então, número 8, de 1949. Abstracionismo geométrico aqui, o Piet Mondrian, que ele tem muitos trabalhos bem geométricos, como esse do exemplo, e o Mondrian, ele focava na qualidade, então, da linha, né? Ele começou aí a sua carreira com obras figurativas, mostrando objetos e tudo mais, mas com o passar do tempo aí, acabou sendo conquistado pelo abstracionismo e em 1914 se radicalizou aí muito, né? E eliminou as linhas curvas do seu trabalho. Então ficou puramente reto. Acabou aí entrando nesse mundo de linhas retas e formas bem retinhas. E tá aí o exemplo do trabalho dele. Aqui eu quero destacar um artista plástico brasileiro. Ele se chama Hélio Oiticica e ele nomeou vários trabalhos deles ali entre 1957 e 58 de metaesquemas. Então aqui nós temos um exemplo de um metaesquema, mas ele tem outros trabalhos com esse mesmo título. Que são o quê? Pinturas que carregam então retângulos inclinados pintados com tinta guache sobre um cartão. Então ele mexe com a forma do retângulo, um pouco inclinado, mas também entrando aí essa pintura pelo menos no lado geométrico, né, do abstracionismo. Quero convidá-los a criar uma obra abstrata comigo, tá? Para isso, se você quiser dar um pause no vídeo e buscar os materiais e fazer junto, ou assistir primeiro e depois fazer, fique à vontade, tá? Aqui na minha mesa, o que você vai precisar? De uma folha. Nós vamos usar o que então? Uma folha branca. Aqui eu tenho um papel sulfite. Se você tiver um papel um pouquinho mais duro, é melhor, tá? Ou até um pedaço de papelão também pode ser. Uma bandeja ou uma caixa de sapato. Aqui eu trouxe um pote plástico que cabe a minha folha então dentro. Para quê? Para que você não respingue por toda a tua mesa, tá? Que você não faça aí uma lambança. Então, você vai colocar a sua folha dentro da sua caixa de sapatos, do seu recipiente ou uma bandeja. Se você tem uma caixa um pouco menor, dobra a folha ou corta para que ela fique um pouco menor, tá? Você vai precisar de pincel, canudinho, colher, o que você tiver. É que eu quero que você experimente, assim como o Pollock fazia. Então, nós vamos pingar, respingar e criar livremente algo abstrato. Por que isso? Se a gente vai, assim, eu vou criar um desenho abstrato, querendo ou não, você busca uma referência visual, você busca uma imagem, você acaba induzindo o teu traço, o teu desenho para alguma coisa. Dessa maneira vai ficar 100% abstrato, tá? Eu vou usar somente um pincel e não vou usar para pintar, e sim para gotejar, respingar tinta. E eu também trouxe barbante. O barbante é bem legal porque você pode molhar ele na tua cor de tinta e deitá-lo onde você quiser, puxar, você pode criar aí à vontade com isso, tá? Importante, aqui eu separei 3 cores, vermelho, azul e amarelo, e essa tinta
não sei se dá pra ver, ó, pelo balançar, ela tem que estar bem líquida. Aqui eu coloquei a medida de água e coloquei assim umas 3 pinceladas de tinta e misturei tudo, bem mexidinho. Então ela fica bem líquida mesmo. Pra quê? Pra ela poder pingar e respingar, tá? Eu vou usar então, eu trouxe aqui 3 cores primárias, eu não tinha o magenta, mas o vermelho pode ser. E o que eu pensei com essas cores também? Que pingando uma sobre a outra, elas vão acabar misturando e criando novas sensações, né? Vamos ver se isso dá certo. Então eu vou usar o meu pincel. Eu vou chegar mais pertinho aqui, só para não fazer sujeira. E se eu chacoalho o meu pincel, ele vai pingar um pouquinho, porque ele tá bem molhado. E é isso que eu vou fazer na minha folha, tá? Eu vou realmente espirrar, como eu quiser. Ah, eu vou usar aqui uma outra cor. Vou secar um pouquinho só para não interferir. Vou usar o amarelo em cima aqui. E você joga realmente como você quiser. Experimenta outros objetos, uma colher, enfim, um pincel grande, um graveto, um palito de churrasco. Mexe com essa ideia de espirrar, de jogar mesmo, tá? Com o barbante, eu vou fazer usando o azul. Aqui, ó, respinguei o vermelho e o amarelo. Eles ficam bem clarinhos porque eu misturei a água, né? Vou colocar o meu barbante, vou ensopar ele aqui no azul. Vou usar o pincel para apertar ele aqui para baixo. E molhei, então, o meu pincel. Vou trazer aqui meu copinho mais perto para não pingar onde não deve. E o que eu vou colocar? Esse barbante aqui, vou deitar ele aleatoriamente na minha caixa e vou puxar. Vou fazer de novo, vou colocar no vermelho agora. Vou molhar ele no vermelho. É para ser totalmente aleatório mesmo, tá? Vou colocar aqui desse outro lado, deixa eu inclinar aqui. E vou puxar essa minha linha, ó, já tá formando roxo ali, ó. Vou puxar o meu barbante. Eu quero mais, eu vou brincando de respingar, tá? Isso você vai, então, criar algo totalmente abstrato, porque você não vai ter a intenção, você não vai estar pensando em alguma figura, em algum elemento, a tua memória visual, tá? Então, você cria, ó, aqui eu já até sujei meu pote. Então, utiliza uma caixa, um pote, alguma coisa para limitar o teu espaço aí dos respingos e tudo mais, tá? Experimente, tá? É um exemplo que é bacana fazer, é bacana brincar também. E assim me despeço de vocês. Fica a dica de uma atividade bem legal que pode ser feita aí por crianças de todas as idades e é bem legal. Um abraço e até a próxima.